Tá tudo ok? Ok, a gravação foi iniciada. Então, Juan, é com você agora. Tá bom. Então tá. Vou abrir aqui a minha apresentação, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre realidade aumentada. Bom, para começar, então, de forma rápida, né? Meu nome é Juan. Eu me formei em administração de empresas, fiz pós em engenharia civil. Mas quando eu tenho uma empresa familiar que hoje meu irmão somos a quinta geração, que se chama Pauluzi, aqui no Rio Grande do Sul. E a Pauluzi, quando eu me formei no colégio, né, eu me lembro que eu pedi pro meu pai assim, puxa, agora eu tô indo fazer administração, posso trabalhar contigo? Aí ele disse, não, cara, tu vai fazer as tuas cagadas em outro lugar e quando tu ficar bom, tu vem trabalhar comigo. E para mim foi uma decepção, assim, porque eu já imaginava trabalhar na empresa da família e tudo mais, mas eu acabei tendo, assim, várias outras experiências, tipo, fui vendedor de medidores de energia, depois quis pegar mais experiência em venda, fui ser vendedor de roupa, assim, em época de Natal, em shopping centers. Depois eu tive uma representação de materiais elétricos. O cara que fala de tecnologia hoje teve a excelente visão de abrir uma loja de vídeos, né? Olha que falta de visão absurda. Mas o que eu mais gostava era tocar pagode na noite, né? E era a profissão que eu mais gostava, né? Mas aí depois, quando terminou a banda, né? Meu pai ficou super feliz, né? Tipo, puxa, agora esse guri vai tomar um jeito. E ele me chamou para trabalhar na empresa. E quando ele chamou para trabalhar na empresa, eu me lembro que a gente foi a São Paulo, numa empresa que a gente considerava o nosso benchmarking. E, e ele me mostrou assim, né? Puxa, olha só, a gente tem que ser assim, automação, grande escala, volume de produção. E a gente voltou para Porto Alegre e começou a trabalhar bastante, bastante mesmo. Foi muito bacana. E só que aí chegou o dia que a gente já tinha basicamente copiado tudo. A gente já tinha basicamente chegado no mesmo nível. E isso é um problema, porque muitas vezes quando tu cresce baseado em outra empresa ou um outro benchmarking, né, tu vai copiando um modelo, tu vai seguindo um modelo, mas quando tu chega lá, o que que tu faz, né? É muito complicado isso, porque no momento que tu chega no topo, de certa forma, tu tem que começar a inovar por si só, né? E isso é muito difícil, porque isso envolve muito mais risco, porque tu pode começar a fazer coisas novas que podem não dar certo, ninguém trilhou aquele caminho ainda. Isso foi uma coisa que começou a acontecer na empresa, mas foi uma coisa que a gente conseguiu absorver muito bem, né? Bom, então aí tá a minha foto de pagodeiro, tá? Bom, a gente começou a trabalhar lá na empresa com blocos cerâmicos mais resistentes. Então, por exemplo, os prédios mais altos hoje em alvenaria estrutural estão todos no Rio Grande do Sul. Tem prédios até de 17 pavimentos. A gente acabou sendo a primeira empresa no Brasil, primeira indústria, a lançar um manual completo para atendimento da norma de desempenho. E eu acho que esse trabalho assim foi o primeiro que projetou bastante a empresa nacionalmente, embora a gente não vendesse em outros estados, assim. E em 2016 nós fomos a primeira empresa do nosso segmento também a lançar uma biblioteca BIM, né? E foi a primeira vez que eu escutei falarem sobre BIM, eu achei que estavam falando Mister BIM, mas são coisas assim que a gente vai aprendendo, né? Vai vendo como se inserir. E quanto mais o mercado fala de uma coisa, mais eu penso em como me inserir naquilo, e a forma que eu achei para se inserir no BIM era de fazer uma biblioteca dos nossos produtos e sistemas, onde as informações dos produtos estivessem atreladas aos modelos 3D, né, da nossa linha de produtos. E, para minha surpresa, os downloads da biblioteca BIM eram muito maiores do que o do manual de desempenho, que a gente tinha gastado e investido muito mais dinheiro, né? Então foi a primeira vez assim, que eu vi, puxa, o pessoal gosta desse BIM, o pessoal fala bastante sobre BIM, o pessoal está usando bastante esse negócio de BIM, né? Então foi o primeiro clique que me deu. Só que quando eu terminei esse trabalho, eu me lembro que eu estava aí, olha só, essa história da realidade aumentada começou aí em Londrina, por sinal, e no Paraná.
eu estava nesse evento em Londrina e eu estava junto com o Fábio Vilas Boas, da Tecnisa, e eu me lembro que a gente estava numa van exatamente assim, igual a essa, e eu estava falando com o Fábio, assim, eu disse, Fábio, cara, eu fiz o manual de desempenho, eu fiz o Biblioteca BIM, eu não tenho nada para fazer, cara, nada de novo, eu estou assim, preocupado, porque eu sempre gosto de estar fazendo uma coisa nova, e se alguma coisa não estava acontecendo de novo na Pauluzes, alguma coisa estava errada. Então, tava falando com ele nessa van, e ele tinha recém voltado do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, e ele disse, pá, Rua, tu é um cara, tu devia ir pra lá, meu, eu vi um monte de coisa, assim, de VDC, que é o Virtual Design and Construction, eu vi realidade virtual, realidade aumentada, e quando ele me falou realidade aumentada, em 2017, acho que era início de 2017, a única coisa que me lembrava e me conectava com a realidade aumentada era o Pokémon Go, né? E eu me lembro que naquela van eu disse para ele, Fábio, mas o que tu quer que eu faça com isso, cara? Tu quer que eu fique caçando blocos pela cidade, encontrando tijolos? O que eu vou fazer com realidade aumentada? Ele, não, seu topeira, né? A gente pode ver os projetos em realidade aumentada, no ambiente, na escala real e tal. Eu fiquei com aquilo na cabeça, e como eu não tinha muita coisa assim de novo para fazer, eu estava caçando ideias, eu pensava todo dia nisso, né? E acho que a primeira coisa assim, foi essa vontade de querer trabalhar com a realidade aumentada, né? Isso é a primeira coisa, né? A gente precisa, em algum momento, ter uma vontade, né? E quando eu tive essa vontade, logicamente, depois, o que normalmente eu faço é procurar entender. Então, eu comecei a me inscrever em cursos de realidade aumentada, realidade virtual. Então, tudo que era curso que tinha, eu me inscrevia, queria fazer. E, e o que aconteceu foi que eu acabei conhecendo um monte de pessoas, assim, e algumas delas vieram trabalhar conosco aqui no Auge hoje, tá? E aí eu estava com essa ideia de que, puxa, entendi a tecnologia e o que eu quero fazer agora é um manual legal da Pauluzi, né? Então, a ideia era lançar um manual da Pauluzi, onde os clientes pudessem ver os produtos na escala real, com texturas bem aproximadas da realidade, e que eles poderiam, digamos, por reconhecimento de imagem, quando eles mirassem o celular numa imagem JPEG, por exemplo, ela poderia se transformar em vídeos, né, dando aquele efeito assim de Harry Potter. Né? Então, esse era o meu desejo, né, e experimentando essa tecnologia, assim, naquelas primeiras experiências, já está vendo que tinham grande facilidade assim do 3D contra o 2D. Os vídeos eram bem mais atrativos do que os textos, né? Isso para o nosso manual ia ficar bem legal. Não tinha nenhuma barreira de entrada, porque todo mundo tem um smartphone, né? E era uma forte tendência até criada pelo Pokémon Go. E a aplicação disso, puxa, eu estava começando a imaginar um monte de coisa, né? Que poderia ser usado para treinamentos, para horizontalizar o conhecimento, e a aplicação, assim, poderia ser utilizado para projetos, procedimentos, lista de verificação, canteiro de obras, manual do proprietário, poderia ser usado em universidades, pós-obra, gestão da qualidade, etc, 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 porque realmente tinha muito tipo de aplicação que a gente já pensava naquele momento. Seguindo o conselho do Fábio, eu fui lá para o Vale do Silício, fiquei 2 semanas lá e depois fui para Los Angeles, e eu fui chocado mesmo com um monte de tecnologia, assim, tecnologia e conceitos, né? E quando tu começa, assim, a tentar renderizar, assim, tudo isso na tua cabeça, em qualquer ramo que tu esteja, tu começa a ficar preocupado, porque tu começa a achar que tudo vai acabar, que teu negócio vai quebrar, que isso, aquilo. E eu comecei a ficar muito preocupado. E eu me lembro, assim, que eu ligava todo dia pro meu pai, meu irmão, assim, eu dizia, cara, vamos vender esse negócio e vamos abrir uma cabaninha de scuba diving lá em Aruba, porque, tipo, isso aqui vai acabar, né? E eu tava mesmo preocupado, esse era eu lá, né, e a minha cabeça explodindo, porque eu realmente estava preocupado, até que no último dia, foi o dia que eu fiquei mais tranquilo, quando eu fui ali na sede do Google, onde dentro desse prédio tem uma das maiores tecnologias ali do mundo, e a tecnologia que estava abraçando isso e protegendo toda essa parte do Google era a tecnologia do tijolo. Então eu fiquei assim bem tranquilo, voltei para o Brasil,
E aí eu acho que eu tomei uma das primeiras decisões, assim, que acho que foi uma das mais importantes do nosso projeto, que era assim, puxa, a gente está criando uma coisa nova e eu tenho que criar uma coisa. Se eu estou pensando em plataforma, eu não posso criar um app da Pauluzi, porque a Pauluzi já tem uma história, já tem seus concorrentes, já tem seus clientes, e se a gente quer criar uma coisa nova, tem que ser uma coisa nova. Então a gente já pensou desde o início de separar. Isso é um problema assim para as empresas, porque pensem bem, quando a gente está querendo fazer coisas novas, a gente sempre pensa em fazer coisas novas para nossa empresa, né? E às vezes esse não é o melhor caminho, né? E eu digo para você, certamente não foi o melhor caminho para o auge. Então acho que foi muito acertado isso que a gente acabou resolvendo criar uma empresa nova para isso. Então a gente chamou de Ogin, né, que é o Augin. Esse era o nosso MVP, a gente ia começar a testar ele. Então a gente começou a trabalhar bastante, foi 8 meses aproximadamente, assim, toda a equipe, e nessa foto mais central, assim, onde tá todo mundo rindo ali, na verdade, aquilo era 7 da manhã do dia do evento, porque o aplicativo não funcionava um dia antes do evento que a gente ia lançar o manual, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo do momento que a gente lançou o Augin num evento da Pauluzi aqui em Porto Alegre, para vocês darem uma olhada. Ele permite a gente fazer isso. Tá? Valeu. Foi muito tempo de trabalho, equipe fantástica, e a gente consegue em todo o catálogo. A minha mão tá tremendo, tá? Porque eu tô nervoso. Mas... E realmente, pessoal, eu tava nervoso porque eu nem sabia se ia funcionar na hora, sabe? Então a tensão era bem grande, tá? Mas foi incrível, tá? E o que a gente viu? Esse é o pessoal que participou, né, da construção desse nosso manual. E a gente começou a ver a reação das pessoas com esse nosso manual. Então a reação era basicamente as pessoas interagindo com tijolos e blocos voadores pela internet, Facebook, Instagram. Movimento sem precedentes ali, foi bem surpresa, assim, para nós, a forma que as pessoas estavam interagindo, porque, assim, vamos lá, não tem nada de graça num tijolo, não tem nada de graça num bloco cerâmico, é uma coisa antiga. Só que quando tu pega uma tecnologia nova e une uma coisa simples, tudo pode ficar legal de novo, e foi isso que a gente começou a ver, né, as pessoas interagindo, assim, todos os dias com blocos em realidade aumentada. Então teve várias tipos de fotos e tal. Então, essa foi a nossa primeira experiência, assim, de validação, né? Puxa, as pessoas gostam disso, né? E o que aconteceu depois do evento, tá? Nossos clientes aqui, principalmente Cirela e a Melnick, eles começaram a me cutucar, assim, né? Por exemplo, pá, Rua, legal esse bloco, mas será que tu consegue fazer isso com os nossos projetos, né? Será que tu consegue? E principalmente a Cirela também, puxa, esse negócio dos vídeos, puxa, será que a gente consegue fazer procedimentos de obras e tal? E eu comecei assim, porque naquele momento eu estava pensando, continuo investindo nisso ou não? Porque se eu tiver que investir, é dinheiro e tempo, né? Ah, e aí eu comecei a tentar pensar bastante sobre a parte de projetos, né? Então, por exemplo, escritório de projetos de 1950, né? Grande espaço físico, mesas, né? Que era tecnologia, inovação para esses caras? Inovação era uma caneta com mais tinta, uma régua com mais ângulos, sei lá, uma cadeira mais confortável. E começou a acontecer a digitalização, né? Softwares 2D surgiram e em pouco tempo fizeram com que toda a indústria se redesenhasse. Ninguém mais se sentiu produtivo daquela forma mais antiga. E ninguém teve mais saudade também, né? A gente não escuta assim, caneta de nanquim. Não, ninguém quer mais saber porque ninguém mais se sentiu produtivo, né? E eu não sei vocês que estão assistindo aqui agora, mas eu lembro a primeira vez que eu fui chocado com a modelagem em 3D. Foi em 95, com aquele filme do Toy Story, né?
que esse filme fez naquele momento? Ele pegou a régua da indústria do cinema e jogou lá em cima. Ou seja, ninguém mais queria assistir uma animação no cinema que não fosse feita em 3D, né? Porque ficou tão mais legal que nada do que era feito ninguém mais queria ver. Então aquilo mudou a história do cinema para animações e hoje em dia, principalmente, quem puxa todo esse desenvolvimento é a indústria de games, que se tornou, se não a maior, uma das maiores indústrias do planeta, em termos assim, de investimento e desenvolvimento. E isso chegou para a engenharia, né? Em softwares. Então, hoje, assim, inúmeras possibilidades assim, e vantagens para se trabalhar em 3D, como Clash Detection e outras coisas. E eu estava começando a olhar, assim, por exemplo, os próprios relatórios da CBI, que tratavam a realidade aumentada como uma das tecnologias que poderia, né, ser inseridas, porque a transição entre a documentação bidimensional e a informação espacial 3D interativa é inevitável, né? E eu costumo dizer assim, a gente tem memórias da indústria lá de 1950, porque quando a gente está numa obra, a gente tem as vistas, que são geradas em 2D, e a gente tem que gerar essas vistas, porque sempre foi feito dessa forma, no sentido de que as pessoas precisavam mesmo representar em vários ângulos como uma coisa ia ser montada, né? Então, o que acontece? No final das contas, se a gente parar para pensar, uma pessoa que está num canteiro de obras e está olhando 4, 5 vistas, ele está entendendo como aquilo deve ser montado, então ele não está nada mais fazendo do que ele está renderizando no cérebro dele aquela cena em 3D, né? E hoje, cada vez mais, os projetos já estão vindo em 3D. Então, o resumo disso foi assim, eu acho que a gente está exatamente no momento de transição entre o 2D e o 3D, né? E isso fez com que eu resolvesse investir meu tempo e dinheiro nessa ferramenta. Bom, só que aí é o seguinte, a gente começou a desenvolver e a gente não entendia nada, porque eu nunca tinha sido projetista e nunca fui, nem eu, nem minha equipe, a gente nem sabia o que era um IFC, né, que é o tipo de arquivo. A gente nunca tinha aberto softwares de engenharia, a gente começou a testar de várias formas, nada funcionava, demorou bastante tempo até a gente realmente entender as coisas, até o dia que a gente conseguiu colocar em realidade aumentada, na escala real, no ambiente, um projeto, que era uma parede, né, de blocos, numa obra aqui em Porto Alegre, mas e de uma forma bem tosca, assim, não dava para girar, não dava para fazer nada, mas a gente conseguiu. E quando a gente conseguiu fazer isso, a gente pensou assim, ótimo, agora a gente tem que automatizar tudo o que a gente já fez para chegar até aqui, né? Então, essa foi uma outra parte do trabalho, a gente ficou 9 meses desenvolvendo, até que a gente chegou assim numa solução de que a gente faria um plugin para o Revit, onde as pessoas poderiam instalar esse plugin e com um botão, né, de enviar, eles poderiam pegar aquele projeto que estava na tela do Revit em 3D e enviar ele para o Auge. Ou seja, a pessoa apertava um botão, o projeto subia para a nuvem e aí o projeto chegava no aplicativo para a pessoa poder visualizar ele na escala 1:1 no ambiente. Então, a gente acabou lançando esse evento, lançando esse aplicativo na Construtec de 2019, então faz aproximadamente 16 meses atrás, né, que nós lançamos. E, assim, foi uma surpresa, assim, até para o público, né, porque como essa pessoa definiu, era uma novidade meio inusitada, assim, tipo, nossa, o que é isso? Eu me lembro que quando a gente lançou e eu estava voltando, assim, para Porto Alegre, de avião, até o meu pai estava junto, ele me perguntou assim, ô Rua, esse negócio aí que tu lançou, quantas pessoas tu acha que vão estar usando em um ano? E eu disse para ele, acho que 10 mil, né? 10 mil pessoas é possível. E aí eu me lembro assim que ele olhou para trás assim, ele deu uma risada assim, né? Não viaja, cara, não viaja, né? Tira isso da tua cabeça, não viaja. Mas eu pensava assim, puxa, a gente tá criando uma maquininha, uma máquina, e que a criatividade de uso tá com as pessoas, né? Que as pessoas podem ter diferentes ideias de como usar essa máquina. E então eu realmente achava isso. Só que
A realidade é que logo depois que a gente lançou, realmente a gente tinha pouquíssimos usuários, né? Nas primeiras semanas era tipo assim, 20 usuários novos, mais os nossos amigos, assim, pessoas próximas. Então o Augin, ele foi, de fato, uma decepção no início, porque quando a gente cria um negócio, a gente sempre acha assim que tudo vai dar certo, tudo vai funcionar muito rápido e que todo mundo vai sacar, só que não é assim que as coisas funcionam, né? Realmente não é assim que as coisas funcionam. Então, eu me lembro que eu estava no segundo mês de auge, eu estava na Feicom, e eu me lembro que eu estava assim, explicando para todas as pessoas assim que passavam ali como é que faziam para ver seus projetos em realidade aumentada, né? Então tinha bastante gente ali, e teve esse cara, assim, que ficava ali meia hora comigo, me perguntando como fazia e tal. Eu já tava, assim, meio de saco cheio, até porque, sei lá, tinha muita gente na feira, eu queria falar com mais pessoas, né? E ele ainda, depois de meia hora, me pediu para eu explicar tudo de novo, para ele gravar um vídeo, né? E eu disse educadamente, né? Sim, sim, não tem problema, eu gravo o vídeo para ti. Só que eu queria dar um soco no cara. Mas aí, ah, gravei o vídeo e tal, ele até disse assim, tá, tudo bem, eu posso postar no meu Instagram? Ele perguntou, né? Eu disse, cara, não tinha um cara de Brad Pitt nem nada. Eu disse, cara, faz o que tu quiser, beleza, ótimo, show de bola. Muito bem, no outro dia eu tava voltando, né, para Feicom, no terceiro dia. Daqui a pouco a gente abre o nosso Instagram, que tinha, sei lá, 300 seguidores. Naquele dia abriu com 1.300 seguidores. E a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando a gente olhou, tinha um post aqui, e era um post dessa conta que hoje já está com mais de 140 mil seguidores e que era exatamente o cara que eu tinha recebido lá na Feicom, né? Então ele até voltou no terceiro dia ali, foi me cumprimentar, eu já fui dar um abraço no cara, assim, porque eu fiquei fã dele e hoje é um grande amigo até, o Fabrício Kenneth. E isso é legal porque esse cara aí é o que foi responsável de eu resolver olhar para o Instagram como uma ferramenta que pudesse ajudar o Augen de alguma forma, porque até então eu não tinha assim nem pensado nisso, tá? Então, quando eu comecei a usar o Instagram, eu comecei a ver assim, puxa, o que as pessoas perguntam e tal. E resumidamente, assim, a maioria das perguntas era, puxa, tem um tutorial para aprender a usar isso? Uh, Olha, seria uma boa vocês explicarem como usar isso, né? E eu me dei conta, puxa, a gente fez um treco super legal, só que a gente não explicou às pessoas como usarem, né? E e aí, eu me lembro que sim, que eu reuni a equipe, né? Eu disse para todo mundo: ó, galera, eu já sei o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer um tutorial explicando para as pessoas. Só que hoje em dia, né, quando a gente pensa num negócio legal, tem uma ideia, às vezes a gente quer executar a ideia e às vezes alguém já executou, né? Isso é comum. Então, olha o que aconteceu depois de 3 dias, que eu tive essa brilhante ideia de fazer um tutorial. Olá pessoal, bem-vindos ao Engenharia BIM. Meu nome é Fabrício e este vídeo é para explicar para vocês como instalar e utilizar um aplicativo de realidade aumentada chamado Auge. Olha que absurdo isso, gente. Esse é o terreno que vai ser construído essa obra, tá? Mas o objetivo agora é mostrar para vocês esse aplicativo. Olha que coisa fantástica. Escala 1:1. A gente vai caminhando durante a obra, a gente vai caminhando no terreno e a gente consegue mostrar isso para a equipe, mostrar isso para o empreiteiro, que forma que vai ser desenvolvida, qual é a concepção disso tudo, tá? Então, é uma maneira de apresentar os projetos simplesmente incrível. Tá? Custo desse aplicativo? Nada, não custa nada, ele é gratuito, tá? Então, se eu fosse vocês, eu ia correndo lá baixar, instalar, começar a utilizar, começar a testar aí com os seus modelos e dar um susto no pessoal na obra, né? Porque realmente assusta, né? A primeira vez que você olha, assim, poxa, o que é isso? Enfim, é tecnologia a serviço de nós, projetistas, para poder apresentar nosso projeto da melhor maneira possível. Bom, então, o que aconteceu? Essa era a média que a gente recebia por dia de projetos, né? Até o terceiro mês do Augen. Era 5, 10 projetos por dia, 7. Olha o que aconteceu depois que esse cara criou esse tutorial. A gente passou para mais de 100 projetos por dia. E o interessante aqui é o seguinte:
não fui eu e não foi o Algin que ensinou as pessoas a usar o Algin. Foi esse cara aí. E eu nunca tinha visto ele na vida. O Fabrício da Engenha BIM. Liguei para ele até, perguntei, posso usar o teu vídeo para, quando alguém tiver uma dúvida, mandar o vídeo para as pessoas olharem? Não, com certeza. E aí, todo aquele fenômeno que a gente tinha validado lá na parte de blocos começou a aparecer com os projetos, com as pessoas, né? Utilizando nos seus projetos e de uma forma bem mais intensa. Por quê? Porque aí as pessoas estavam interagindo com as suas coisas e não mais com os blocos da Pauluzi, né? Então começou um movimento bem grande, as pessoas entenderam como usar, né? Porque aí tinham vídeos para aprender a usar. E aí começaram a postar cada dia mais no Instagram e tal, e assim que a ferramenta começou começou a organicamente se espalhar. Bom, no outro mês eu estava em Cuiabá e até a Fátima da Trimble aqui no Brasil, ela assistiu minha apresentação, né? Gostou, assim, puxa, olha só que legal vocês criaram um negocinho com o Revit, então eu vou botar vocês no nosso programa de parcerias da Trimble e eu vou dar os softwares para vocês e eu quero que vocês façam plugins. E isso já era uma coisa que os usuários estavam querendo, né? Por exemplo, SketchUp, Tecla. Então a gente acabou assim, com 2 meses de auge, a gente estava dentro do programa de parcerias da Trimble. Isso foi muito bacana. E aí, certo dia, eu estava assim no Instagram, porque aí eu já era um cara que usava Instagram todo dia, né? E eu vi esse vídeo aqui. Galera, eu tô diretamente aqui de Recife, no Masterbin, e o pessoal tá testando o auge. É bom, não é, galera? Foi bem engraçado, né? Eu me lembro assim, da reação quando eu vi a primeira vez esse vídeo. Mas foi muito bacana porque foi a primeira vez que eu vi o Algin sendo utilizado em universidades. E essa sempre foi uma ideia nossa desde o início, que a gente queria, tipo, criar uma forma acessível das pessoas experimentarem a tecnologia e que não fosse assim como uma tecnologia normal que normalmente chega, assim, que uma empresa que tem muito poder consegue adquirir, e aí aquilo vai depois, com o tempo, se espalhando. A gente queria que realmente a pessoa que está começando no mercado de trabalho pudesse apresentar os seus projetos de uma maneira diferente para o seu cliente, assim como um universitário também pudesse e usar a tecnologia, né, a seu favor, e professores também. Então, isso é muito bacana, assim, e começou esse movimento principalmente pelo Marcelo e o Rui Rauli, que eu comecei a ver no IPOG, e isso foi se espalhando, até que no final do ano passado a gente já tinha visto, assim, 150 universidades usando. O que que eu comecei a reparar? Muitos usuários usavam, né, o TQS, mandavam seus projetos para o Revit e depois mandavam para o Algin, né? Então começou a ter vários processos assim de pessoas que usavam outros softwares querendo chegar no Algin. E aí eu pensei, puxa, o TQS é um software fechado, mas eu vou mandar um e-mail para eles, que é tanta gente querendo usar e usando que, puxa, não custa nada, né? Mandei um e-mail, o seu Nelson lá do TQS me respondeu dizendo, cara, se tu quiser aqui, vem às 3 e tal, mas assim, creio que não precisaremos de muito tempo, né? E aí eu pensei, né, puxa, se naquele filme lá do Debi Lloyd, né, o cara tinha uma chance em 1 milhão e estava super feliz, acho que eu consigo também ter mesmo que o cara tenha mais ou menos já dito que não vai demorar nada, né? Eu achei que eu deveria ir lá e perder o Uber e tudo mais. Mas eu cheguei lá e o Nelson me recebeu, ele chamou o Guilherme. Eu disse, prazer, Guilherme, eu sou o Juan, eu estou fazendo um aplicativo que se chama Algin. E aí ele disse, puxa, tu é o cara do Algin? Eu disse, sim. Ele, eu vejo todo dia isso aí no Instagram, o que que tu precisa? Aí ele, eu quero que tu faça um plugin direto do TQS pro Algin. Aí ele disse, tá. E aí terminou a reunião, foi muito rápido. E assim que a gente conseguiu integrar com o TQS, a gente acabou lançando esse plugin no meio do ano passado, e que isso incentivou outros tutoriais, né, assim, já de outras pessoas, como o professor Rangel Lage, explicando para as pessoas como mandar os projetos TQS pro Algin, e a gente começou a notar naquele momento que começou a chegar pessoas de fora do Brasil querendo usar o aplicativo, porque
o problema é que ele era em português, né? Então a gente recebia muitas perguntas assim no direct do Instagram. Hey, what does it mean carregar? Sabe? O pessoal ficava pedindo para a gente traduzir as coisas do aplicativo. E assim, eu me lembro que os usuários também de fora começaram a nos ajudar assim, com as coisas que estavam erradas no site. Né? Então, em espanhol, assim, tinham vários erros. Aí o Michael da Colômbia, que eu também nunca tinha falado, começou a nos ajudar a traduzir as coisas. E aí a gente viu que os problemas, né, do pessoal de fora eram os mesmos problemas que as pessoas tinham aqui, né? Ou seja, ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada como usar o Augin. Então, eu pensei naquele momento, né? A galera se virou aqui no Brasil, né? Deixa a galera se virar lá fora também, né? Então a gente pensou assim, não vamos fazer tutorial nenhum, deixa a galera se virar. Aí olha o que apareceu depois, semanas depois. And today I'm going to take a look at how we can work with the augmented reality app Augin. So first and foremost, I'm going to go to my web browser, and this is the website. Então começou a aparecer assim diversos vídeos, tá? Hoje tem, quem procura no YouTube tem vários vídeos, russo, vietnamita, sei lá, tem várias línguas, italiano, espanhol, então é muito bacana. Às vezes eu nem sei o que estão falando, a gente espera que seja coisa boa, mas é interessante sim que as próprias pessoas assim foram criando assim e ajudando outros usuários. Então os usuários também começaram a ter desejos, né? Porque começaram a usar a ferramenta, e isso era uma coisa que a gente esperava, né? A ideia era ir construindo um software. Então, a ideia era, tipo, receber esses inputs, né? Então, basicamente, eles queriam mais idiomas, né? Raio-X, verificar, né, as coisas que estão dentro dos elementos, mais suporte para mais aparelhos, eles queriam mexer na escala, cortar o modelo, mexer na altura. Para mim já estava legal que todas essas novas funcionalidades eu já conseguia postar o logo do Inter lá no meio do gramado. Tá? E a gente perdeu a Copa do Brasil e eu nunca postei ali o vídeo, né? E ontem perdemos de novo o Grenal, então ficou horrível. Mas essas novas funções, tá? O legal que assim a gente começou a ver vídeos como esse. Você pode girar o modelo, explicando para as outras o que tinha mudado de uma versão para outra. Outros locais, ó. E tem funções novas, como essa daqui. Você secciona a estrutura, ó. Até o que você quer ver, pessoal. Você vai eliminando o que você não quer ver. Perceba que tá aí os pilares, agora vai ver a laje e tá eliminando cada vez. Eu quero ver só a sapata, só a fundação. A gente tá vendo só a fundação. Isso aqui é bacana. O pessoal trabalhando na praia, né? Que inveja. E aí as pessoas também foram se dando conta que qualquer coisa que elas modelassem em 3D, elas poderiam ver na escala real. Então, por exemplo, esse vídeo seria para resolver aquele problema de real estate, quando o cliente tem aquele caminhonetão que nunca sabe se vai caber na vaga ou não. Então surgiu esse outro vídeo aqui. Eu passei na profissão, agora tem muito dinheiro, eu vou comprar uma Hilux toda equipada, de pau pela rua da cidade. Eu vou comprar uma Hilux toda invocada, pra dar um cavalinho de pau pela rua da cidade. Engenheiro, galera! E aí, o que aconteceu? Em 5 meses, desde o lançamento, a gente chegou nos 10 mil usuários, né? A gente começou a crescer, assim, a partir dali numa taxa maior, assim, de 300 novas pessoas por dia, assim, começando a experimentar a ferramenta. Eu até disse, assim, pro meu pai, né? Ó, aquilo que eu achei que ia acontecer em 1 ano, aconteceu em 5 meses e agora eu vou focar. Então eu disse para ele, pro meu irmão, né, que, tipo, eu precisava dar uma chance pro Augin, o Augin tava crescendo e eu precisava ficar mais tempo aqui, porque até então eu ficava, tipo, 30% do meu tempo envolvido com o Augin. Então, teve uma semana, assim, que grandes contas ali, assim, do Instagram começaram a compartilhar vídeos de realidade aumentada, e isso levou a mais e mais pessoas, assim, experimentar a tecnologia, baixar e tal, até que teve um dia que caiu os servidores, foi o pior dia do Augin até hoje, ficou 12 horas, tudo parado, a gente recebeu um monte de 1 estrela nas lojas, né, assim, foi horrível, e o pessoal reclamava em várias línguas, né, então a gente explicou para todo mundo, desculpa, caiu o servidor, deu problema aqui,
E legal que a gente via assim que alguns usuários ainda, tipo, uau, que legal, né? Demonstra que o app está fazendo sucesso, ou seja, quanto mais vocês crescerem e evoluírem, melhor para a gente que utiliza. Então, naquele momento, era como se os usuários, né, tivessem ali dando aquele tapinha no nosso queixo ali para a gente não baixar a cabeça. Num belo dia de sorte, depois, eu recebi um e-mail do Geraldo, da GBCAD, que ele faz, ele tem esses 2 softwares, que é o Active 3D e o Arc 3D, e ele disse que ele queria integrar com o Augin, e inclusive ele faria um plugin para o BricsCAD. E aí eu até perguntei para ele, né, pô, Geraldo, qual é a linguagem que tu vai usar para fazer esses plugins, né? E ele disse, eu uso C++. Aí eu disse assim para ele, então help me help you, cara. Quando tu for fazer esses plugins, já faz o do ArchiCAD para mim, por favor, que a gente está precisando, os usuários estão pedindo. Então a gente conseguiu lançar 4 plugins juntos, né? De uma hora para outra, foi muito bacana. E aí tinha esse grande desejo até das pessoas que acompanhavam o nosso trabalho, tipo usuários da AutoQI, do Eberic, QI Builder, que ficava ali também seguido pedindo para a gente fazer, só que a AutoQI também era um software fechado e dessa vez eu também não conhecia ninguém. E aí eu pensei, né, como é que a gente vai abrir um software fechado, né? Aí eu pensei assim, pô, vou botar no stories do Instagram do Augin essa mensagem, assim, né? Coloca aqui que software tu quer que a gente faça. Então a gente já sabia que veio tipo 300, 400 pedidos, assim, de pessoas, e a gente pegou todo mundo que pediu o Eberic QI Builder, a gente respondeu um a um, né? Tipo assim, a AutoQI é um software fechado. Se vocês quiserem que a gente faça um plugin, vocês têm que pedir para eles, né? Para nós seria ótimo, né? E o que a gente fez? Eu tenho certeza que eles devem ter recebido uns 100 e-mails num dia. 50, 100 e-mails num dia. E aí, 3 dias depois, eu mandei uma mensagem para o Instagram deles, como quem não quer nada. Eu disse, ok, tudo bem, os usuários de vocês estão nos pedindo para fazer plugins. Eu não sei se chegam a pedir para vocês, mas se vocês quiserem fazer, para nós vai ser ótimo, tá? Então, foi assim que a gente conheceu ali a AutoQI e a gente começou a trabalhar juntos nessa parte de integrar o Augin com as soluções da AutoQI. E os plugins foram lançados agora nos últimos meses. Então, hoje, um cenário, assim, para vocês terem uma ideia, o Augin está com 16 meses, já tem usuários em mais de 165 países, e semana passada a gente já processou mais de 100 mil projetos ao longo, assim, do mundo, e a gente já está com mais de 85 mil usuários pelo mundo, né? A grande parte, assim, 80% é do México para baixo, né, na América Latina. O ano passado, assim, eu realmente me orgulho de ter falado bastante sobre o tema de realidade aumentada no Brasil, em vários eventos, foi muito bacana, conheci muita gente. A gente recebe muitas mensagens bacanas, assim, de pessoas que acreditam que a gente está fazendo um trabalho muito legal e que está mudando alguma coisa assim, no setor. E pessoas assim que acreditam que a gente tenha disseminado a tecnologia de forma simples e acessível, né? Só o ano passado foi quase 40 mil brasileiros, e de forma indireta eu nem sei contar, né? Mas todo esse movimento chegou a inspirar meme na internet, assim, de que as pessoas nem queriam saber o que era BIM, plantar, coordenada, mas já queriam ir direto para a realidade aumentada. E ver também, acho que a gente fica bem orgulhoso assim, de começar a ver o Augin dentro de um plano assim, mais oficial de BIM, né? Tipo BEP. E bacana também ver a gente foi até contracapa da Zero Hora, aqui o Jornal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cortou. Juan? Será que ele caiu? Pois é. Gustavo, você pode entrar em contato com ele lá? Tô com ele aqui, já avisei ele.
Ele falou que caiu a luz lá, tá voltando agora. Legal. Só porque ele falou que caiu o servidor, aí caiu lá também. Ele tá entrando ali já, ele falou que acabou a luz. Mas ele já tá ligando de novo. Tá iniciando o computador ali. Beleza. Graça, Oi. ele tá reiniciando o computador ali, disse que deu um problema. Talvez leve mais um minutinho ou dois aí. Puxa, que dó. Que pena. Mas então, vamos esperar mais um pouquinho aí, né? Ele tá falando que carregou aqui, que tá reiniciando. Beleza. Ô, Agui, você pode dar um pause ali na gravação? Daí, quando ele voltar, a gente retoma? Oi, Graça, acho que a gente não tem essa opção. Eu só consigo encerrar a gravação. Entendi. Não tem um pause ali? Não, se eu parar. Não, então deixa rolar. Senão vai ficar um buraco em branco aí, mas não tem problema. Vamos aguardar um pouquinho. Ele tá entrando já no link. Beleza.
Alô, pessoal, tudo bem? Me escutam? Oi, Nossa, Juan, tudo bem? muito Sim. desculpa aí, porque deu um shutdown aqui e ele desligou o meu computador, desligou todas as luzes, e aí ele teve que reiniciar porque dá aquelas falhas de Windows. Então eu só vou ter que retomar aqui, só um minuto. Mas estão me escutando bem, né? Sim, tá tudo certo. Tá, peço desculpas pelo problema aí. Agora o computador deve estar relatando os bugs lá, tudo. Vamos ver aqui onde é que eu tava. Pera aí. Primeira vez que me acontece isso. Mas também deu um... Não sei o que aconteceu aqui. Deu um estrondo. Acho que eu tava aqui. Total. Tá, então eu tava falando, né, que foi legal, assim, ter visto o auge na contracapa da Zero Hora, e ao mesmo tempo, assim, a gente trabalha com tecnologia e coisa assim que é de ponta, e às vezes as pessoas acham, né, que é uma coisa que já está em bolsa de valores para investir e tudo, e não fazem ideia que a gente está numa salinha de 29 metros quadrados, aqui na PUC, no Rio Grande do Sul. Então, o mais próximo que a gente chegou de investidores até foi nesse outro jornal aqui, que tinha uma coluna falando sobre o auge e tinha um investidor do lado, né? Foi o mais próximo que a gente chegou. Vê assim que tem bastante pessoas assim, que acreditam que a gente tem condições mesmo de brigar mundialmente pelo topo, e dá bastante vontade assim, e prazer de dizer que ele é 100% desenvolvido no Brasil. A gente estampou em camiseta, site, app, tudo. Então, nosso time trabalhou bastante tempo, assim, bastante mesmo nos últimos meses, para a gente trazer todas as funcionalidades que as pessoas estavam querendo, né? Então, a gente passou por uma integração do aplicativo com o site, onde as pessoas conseguem visualizar os projetos no site também. Hoje, uma empresa ou um profissional consegue criar um ambiente personalizado dentro do Augin. As informações do IFC eram uma demanda assim dos usuários, né? Então hoje ao clicar na cena de realidade aumentada, quando tu clica num objeto, tu consegue ver as informações daquele objeto, né? As informações de projeto. Isso era uma coisa que eles queriam muito. Também a gente começou a ver vídeos, né? Por exemplo, a Cirela começou a usar vídeos no canteiro de obras. Não sei se a qualidade aqui da transmissão acho que tá meio falhando, não? Mas, então, para procedimentos, eles começaram a digitalizar, ou seja, no momento que o pessoal começasse a mirar para cada vídeo, para cada imagem, tinha um vídeo explicando o que era aquela tarefa e como a pessoa tinha que fazer, né? Então, Oi, pessoal. outra coisa que as pessoas queriam muito era a chance de ter texturas e render, né, no nosso sistema. Então, hoje eles conseguem carregar assim, apartamentos realmente assim, bem mais realistas e colocar isso na escala 1:1 é incrível mesmo, ficar andando pelo apartamento em realidade aumentada. Outra funcionalidade seria a de poder sequenciar projetos. Então, pelo vídeo da esquerda ali, vocês podem ver que tu vai conseguindo inserir fases, né, do que vai acontecendo, né? Por exemplo, a fase da elevação das paredes, depois tem as instalações elétricas, né? Depois as instalações hidráulicas com a laje. Ou no vídeo da direita também, assim, tu começar a montar sequências de projetos em realidade aumentada, isso é possível também hoje no Augin. Uma grande demanda também dos usuários era poder ver seus projetos, federar projetos, né? E isso possibilitou com que seja possível filtrar as disciplinas de cada projeto ao usar a realidade aumentada, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um modelo federado, com elétrico, hidráulico, arquitetônico, enfim, e ele consegue, inclusive, fazer esses filtros de visualização de cada disciplina, do que ele quer ver, né? Então, essa a gente acabou lançando no início desse ano. E a minha funcionalidade preferida, que é o Reference Tracker, que a gente está chamando, que é uma forma da pessoa alinhar automaticamente o modelo 3D
no local para fazer um rápido e automático instanciamento na escala 1:1, para a pessoa não ter que ficar alinhando com os dedos, empurrando o projeto para cá e para lá para encaixar no ambiente real. Então, essa funcionalidade, a pessoa insere uma folha A4 dentro do projeto, né, pelo site do Augin, que é nada mais do que uma folha A4 mesmo, é um tracker. Então, por exemplo, se a pessoa insere essa folha ali naquele pilar, quando ela coloca essa folha nesse pilar lá na obra, é só ela abrir o aplicativo, abrir o projeto e mirar nisso para que todo esse projeto em 3D seja colocado no lugar certo. Então, vocês vão ver uns vídeos a seguir desse tipo de utilização. Colei atrás da placa. Quando eu miro nela aqui agora, ele já encontra o modelo, já coloca na posição correta, na rotação correta e mostrando aqui também todos os parâmetros, né? Inclusive em escala 1:1, tá vendo? Ó, BIM Data. Agora a gente consegue enxergar os dados IFC. Conforme eu vou movimentando agora, olha lá, já estou dentro aqui da edificação. Muito bacana, né? E esse outro exemplo, né? A pessoa escaneia a superfície, depois, no momento que ela mira ali, ele é instanciado na hora. Foram lançados cursos de Augin, então hoje quem tiver interesse em aprender bastante todas as funcionalidades do aplicativo, é um curso gratuito que a Engenha BIM acabou lançando, em 40 dias já tinha mais de 3.000 alunos, um curso gratuito, então tem um vídeo rápido assim das funcionalidades do Augin, né? E como fazer cada coisa. Não vai dar tempo muito de mostrar todo o vídeo aqui, mas esse curso a gente colocou as primeiras aulas no nosso canal no YouTube também. E a gente acabou lançando também mês passado um negócio que se chama AR Web, que é a possibilidade de ter realidade aumentada sem o uso de aplicativo, tá? Então isso é uma coisa que eu vejo que daqui para frente pode ser bem utilizada assim para a parte de interação, quando a gente vai querer interagir, principalmente com o cliente final, porque essa parte do AR Web, quem estiver assim assistindo, tiver o celular do lado, aí se quiser escanear esse QR Code, vocês já vão ver o logo do Augin em realidade aumentada, para os aparelhos que suportam R-Core ou R-Kit, mas isso seria realidade aumentada sem precisar baixar o Augin. Então, uma coisa super nova também, vocês devem estar vendo assim na época de pandemia, esses animais em realidade aumentada, e isso pode ser integrado com websites também. Então, o que a gente fez, até se vocês quiserem olhar no site da Pauluzi, se vocês entrarem pelo celular de vocês, na linha de produtos ali, em cada bloco, vocês vão conseguir ver o bloco e ele vai aparecer no celular de vocês uma opção de See in AR, né? Tipo, veja em realidade aumentada, e quando tu apertar, vai ser possível colocar o bloco em realidade aumentada sem a necessidade de baixar o Augin, tá? Então, nesse vídeo aqui da direita, vocês podem ver, seria esse sistema, né? Eu entrando no site do Augin, no momento que eu tô usando a realidade aumentada pelo browser do telefone, né? Não pelo app. Então, isso pode ser integrado em websites, isso é uma coisa que a gente está fazendo, e a gente já experimentou, inclusive, estamos experimentando até com a Cirela em exemplos de apartamentos, por exemplo, que tu possa carregar e a pessoa ter essa experiência pelo próprio website, sem atrito nenhum, que seria de baixar o aplicativo, né? Então, acho que com esse somatório de funções, a gente está prevendo um monte de coisa até o fim do ano, tá? Mas não é uma coisa que eu gosto de falar publicamente, porque hoje a gente tem uma comunidade bem grande já, e também não quero falar coisa que depois vão me cobrar. O Juan falou que ia ter isso e agora não tem, mas a gente está fazendo coisas bem incríveis, bem de ponta, e que vão ser novidades daqui a alguns meses, e realmente eu acho que vai ser bem incrível. E eu acho que, se tudo der certo, a gente deve terminar o ano assim, com uma comunidade de uns 300, 400 mil pessoas. E se não der certo também... O importante é que emoções eu vivi. Aí, eu pensei um pouquinho só, porque... bem que esse... mais criado no Instagram,
Também para estou à disposição de vocês assim para se tiverem alguma dúvida. Espero que tenham gostado. Peço desculpas pela caída ali da internet, me pegou de surpresa, desligou tudo aqui, foi um shutdown, né? Mas espero que tenha dado certo aí. Muito legal, viu, Juan? Parabéns pela apresentação, pela solução e pelo bom humor, né? Eu acho que tudo na vida a gente tem que levar assim mesmo, né? Na felicidade e no bom humor, né? Então, parabéns, adorei, não conhecia vocês, né? E já vamos fazer propaganda, porque eu achei muito legal. Eu não vou me estender muito aqui, né? Para abrir perguntas, deve ter bastante pessoas querendo perguntar a respeito, então eu vou abrir aqui. Sim. Pessoal, o Juan está à disposição, caso vocês queiram perguntar, tirar dúvidas, trocar ideia, ok? Muito obrigado. Pessoal? Oi. Oi. Eu tenho uma pergunta. Tudo bom? Tudo bem, Jorge? Como vai? Aqui eu recebi o convite através do Gustavo Teto, né? Abração, Gustavo. Obrigado pelo convite. Eu sou aqui do Curitiba. Sim. Só queria, então, dar os parabéns pelo aplicativo. Né? Realmente é uma tecnologia que está vindo aqui para nós, né? Até temos aqui alguns alunos que utilizaram uma vez, acho que na Geek City, teve aqui em Curitiba, acho que um tempo atrás, e até foi uma forma de divulgar ali o teu aplicativo aqui para os nossos alunos. Então, nós temos aqui do curso técnico de edificações, né? Então tem uma pessoa que usa bastante ali esse aplicativo. Então, parabéns pela iniciativa, né? E sucesso aí, que a gente consiga trazer essa inovação aqui para a nossa comunidade. Então, parabéns. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. A gente trabalha forte aqui para trazer bastante novidade, de fato. Muito obrigado. Show de bola, muito bom. Parabéns aí. Valeu obrigado mesmo. Um abraço. Valeu, cara. Um abraço. Até mais. Abraço. Mais alguém, pessoal? Josi, você queria perguntar? Isso, eu queria perguntar, eu não sei se até o Juan comentou ali, mas ele já está integrando com algum software de gestão da execução da obra, ou controle da obra, daquilo que está sendo executado, materiais, o plano para isso, se já não tem? Isso é uma das coisas que a gente tá pensando em inserir, tá? Porque vamos lá, vamos partir do pressuposto que porque os nossos esforços até agora, eles estão muito assim, tipo, porque como não tem muito exemplo mundial de grande escala de uso de realidade aumentada na construção civil, né? A gente vê iniciativas, mas a gente não vê assim, não é uma coisa que todo mundo usa em todas as obras, né? Isso é um caminho, né? A vantagem que o Algin tem, isso é uma grande vantagem, tá? E vocês podem ter assim na cabeça de vocês que possivelmente aqui no Brasil seja o lugar onde as pessoas mais experimentaram realidade aumentada de alguma forma em canteiro de obras no planeta, em termos de volume de pessoas usando. Então, tipo, a quantidade de inputs que a gente recebe de usuários dizendo que gosta disso, não gosta daquilo, acho que poderia ter isso, tal, aquilo, faz com que a gente esteja num bom nível de entendimento da tecnologia. Tá? Então, os nossos esforços, eles sempre foram para a gente melhorar o uso, tá? E melhorar de uma forma que seja através de smartphones. Porque, assim, o nosso plano nunca foi, usa a realidade aumentada, mas, assim, tu tem que comprar um HoloLens. Tu tem que comprar o Magic Leap. E esse foi uma coisa que a gente nunca acreditou. A gente sempre acreditou em democratizar e para smartphones, né? Então,
isso torna bastante difícil, porque assim, os projetos são muito pesados, só que a gente está encontrando formas, e acho que algumas dos avanços que vocês vão ver assim, nos próximos semanas ou meses é também em função disso. Porque a gente tem essa dor, né? Ninguém está usando o HoloLens muito, então a gente quer resolver as coisas para celular, e isso muda toda a dinâmica. E assim, no momento que a realidade aumentada estiver em uso, e por isso que essas coisas ainda não estão dentro do Algin, porque são coisas que são mais simples do que a própria tecnologia. Por exemplo, todo tipo de comunicação que precisa ser gerado, isso não é difícil fazer. Mas isso é uma coisa que deve chegar sim no aplicativo, porque digamos que tu tá vendo o teu projeto em realidade aumentada, tu tá no canteiro, só que, putz, tu encontrou alguma coisa. O que tu vai fazer? Então tem toda a parte reversa que o Algin vai ter que ajudar a fazer. Então, por exemplo, possivelmente vocês vão ver que em algumas semanas ou meses a gente vai começar a gerar BCF. Isso não tem como não fazer. Então, por exemplo, eu cliquei num negócio, encontrei um erro aqui, e eu vou mandar um BCF direto para o software de origem, para o arquiteto lá receber exatamente na cara dele onde está o problema. Então, a gente vai ter que gerar esse BCF, a gente vai ter que gerar uma comunicação entre usuários que vão querer registrar fotos ou vídeos ou comunicação ou versionamento. Então, isso são coisas naturais. Isso são coisas naturais, não tem nada assim de tecnologia, mas são as coisas básicas que a gente realmente foi deixando para fazer depois. Porque isso é o mais simples. E como a gente está em formato de construção de software, né, o Algin ele é de graça. Por quê? Porque a gente está construindo ele não está finalizado. Tem muita coisa para fazer ainda. E como não tem muito precedentes, então a gente tem que ir nas coisas onde são mais difíceis ou não tão desbravadas, desbravar elas e depois fazer as coisas mais simples. Pelo menos é assim que eu penso, né? E isso é que eu acho que a gente deve ver assim, nos próximos meses, essas dificuldades de hoje serem resolvidas e, a partir disso, começar a chegar a funcionalidades que façam sentido, como essas de comunicação, por exemplo. Então, eu acho assim, que faz todo sentido mesmo a gente entrar nessa parte de comunicação e isso é uma coisa que as pessoas precisam mesmo. Mas tem outras coisas tão legais que é muito mais legal do que isso, só que eu não posso falar ainda, porque assim, não fechou todos os pauzinhos, então não dá pra sair falando, senão, aquele negócio que tu falou, tipo, aí... Não precisa mais spoiler. Quando tiver, você volta aqui no nosso ecossistema e traz as novidades, né, em primeira mão pra gente, que a gente vai ficar muito contente de você. Se as coisas que a gente tá fazendo derem certo, tem tanta coisa legal, assim, é muito legal. Eu tô muito entusiasmado. Legal, muito bom. Mais uma perguntinha, a gente passou um pouquinho do tempo, mas, né, foi justificável. Né? Mais alguma perguntinha para ele, pessoal? Graça, eu queria só agradecer o Juan. Eu não sei se o pessoal vai fazer, mas eu já queria aproveitar para agradecer o Juan pela oportunidade de dividir com a gente aí, né, toda essa história legal dele e esse projeto bem bacana. Obrigado, Juan. À disposição, Gustavo. É um prazer aí. Sempre me receberam bem no Paraná. Como eu falei, ali também a equipe do Sebrae em Maringá. Tive ali o ano passado e... Inclusive, a ideia do Algin, vocês viram que saiu do Paraná aí, né? Foi naquela van lá em Londrina, né? Então, muito bacana aí tá podendo participar com vocês. Espero que tenham gostado e quem precisar de alguma coisa pode me acionar ali no LinkedIn, sem problemas, e a gente vai se complementando, né? A gente está nessa jornada, ela é um pouco... diferente das coisas que eu fazia até então. Eu fui drenado para dentro desse projeto
Mas a gente está com uma equipe bem motivada e a gente sabe que a gente está fazendo um trabalho diferente, legal, que está deixando bastante gente contente. Só que a gente tem que ser criativo o suficiente para não frustrar os usuários, né? Porque eu poderia muito bem, assim, chegou em 100 mil usuários, eu fecho o app, começo a cobrar 200 pila por mês, vou faturar 1 milhão por mês, e aí, só que eu vou deixar todo mundo frustrado, né? Eles vão pensar, puxa, olha só o auge, que sacanagem, os caras começaram a cobrar. Então a gente está sendo criativo a ponto de deixar a aplicação gratuita e cobrar coisas de produtos novos que devem chegar nos próximos meses. Então a nossa ideia é fazer tipo um modelo freemium, onde a gente não vai atrapalhar o uso para ninguém, só que a pessoa que quiser usar de uma forma bem mais organizada e com muito mais conteúdo e funcionalidades, vai lá pagar alguma coisa pro áudio, e aí sim, graças a Deus, se Deus quiser, a gente vai ter um dinheiro um dia merecido. Legal, muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar. Agradecer de novo, então, o Juan aí por compartilhar conhecimento e inovação aí na veia, né, com o áudio. Obrigado. Obrigado aí por todo o apoio aí de vocês. Legal, eu acho que não tem mais perguntas, então eu agradeço, né, a presença de todos aí, e semana que vem tem mais. Tá bom. Até mais, pessoal. Tchau, Prazer gente. Aí. Até mais. Valeu, Juan. Até mais. Tchau. Até mais. Valeu.